Hoje eu vou te mostrar dois casos enigmáticos que circulam nas teorias mais conspiratórias criadas por fãs. De um lado temos o caso de Elvis Presley, enquanto do outro temos o caso do Michael Jackson. Bom, o que os dois têm em comum é que muitas pessoas acreditam que eles estão vivos até hoje, ou seja, que o caso da morte deles foi criado para tirar eles da mídia ou alguma outra coisa por trás, né? Hoje comigo você vai entender bem o caso dos dois, então já se prepara, pega uma aguinha, pega uma pipoca também, porque o vídeo tá sensacional. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A década de 50 foi o auge da carreira de Elvis Presley, porém ele teve que dar uma freada na sua ascensão meteórica para poder servir ao exército no ano de 1958. Essa data é muito importante porque além de servir ao exército, foi nesse mesmo ano que Elvis também perdeu a sua amada mãe. Depois disso, ele começou a fazer uso constante de medicamentos pesados, que conseguia através do seu médico particular. Porém, tudo piorou ainda mais quando em 1973, após se divorciar da sua esposa Priscila, o cantor teve duas overdoses. Uma delas foi tão forte que até deixou ele em coma. Com a saúde já debilitada e com apenas 42 anos, Elvis veio a falecer em sua casa no dia 16 de agosto de 1977. A causa oficial da morte foi arritmia cardíaca, porém foi encontrada em seu sangue mais de 14 substâncias diferentes que acabaram causando a morte do astro. Agora nós podemos ir para as teorias e entender de uma vez por todas: Elvis morreu ou não? Como falamos anteriormente, a saúde do rei do rock já não era mais como antes, e por conta disso, a teoria que vamos falar agora diz que o cantor deu ao FBI informações sobre o lado oculto de Hollywood, apontando celebridades que tinham ligações com a máfia em troca de uma vida nova, ou seja, longe dos holofotes. Em uma outra teoria, mas que é um pouco parecida com essa, diz que Elvis estaria infiltrado na máfia a mando do FBI. Porém, quando os mafiosos descobriram o esquema, Elvis precisou forjar a própria morte para escapar dos criminosos. A escritora Gayle Brewer George publicou um livro chamado Is Elvis Alive?, onde afirma ter estudado diversos documentos do FBI como forma de provar a sua teoria. A autora disse que Elvis estava em contato com uma organização mafiosa chamada A Fraternidade, e que quando eles descobriram que Presley trabalhava para o FBI, tentaram matá-lo. Como uma forma de proteger ele, o governo teria forjado a morte do cantor e colocado ele no programa de proteção à testemunha. A autora disse que tem absoluta certeza de que Elvis forjou a própria morte e de que ele não morreu no dia 16 de agosto de 77. O próprio FBI teve que vir a público divulgar esses documentos, mostrando que eles não falavam nada realmente de questões que envolviam máfia, enfim, falava sobre situações de extorsão sofridas pelo cantor e a sua família. Diversas teorias apontam que o corpo no caixão, o funeral e o obituário de Elvis são uma farsa e usam de algumas provas para comprovar tudo isso. Para muitas pessoas, o corpo que estava no caixão do rei do rock não era dele, mas sim um boneco de cera. O caixão do astro era notoriamente muito grande, por isso os conspiradores acreditam que o caixão foi feito daquele tamanho ali para abrigar todos os equipamentos de refrigeração necessário para fazer com que o boneco de cera não derretesse. Outra teoria aponta que no enterro de Elvis não houve nenhuma pompa militar. Como eu disse anteriormente, Elvis serviu ao exército e até se tornou sargento. Por isso é costume que ao morrer, oficiais militares tenham um cortejo comandado por outros soldados. Porém, no velório de Elvis não teve nada disso. Por conta desse fator, a teoria diz que o pai do astro não deixou que colocasse nenhuma bandeira dos Estados Unidos no caixão e não deixou que tivesse um cortejo militar porque seu filho não havia morrido de verdade. Outra teoria também acabou chamando muita atenção. A teoria diz que o próprio cantor escreveu seu obituário. No atestado diz que Elvis estava com 70 quilos quando faleceu. Porém, a teoria afirma que, por conta dos sérios problemas de saúde do cantor, ele pesava mais do que o valor descrito no obituário. Além dessas evidências, há quem afirme que a caligrafia no papel pertence de fato a Elvis Presley.
Esse vídeo não estaria completo se eu não falasse sobre as supostas aparições de Elvis, né? E é claro que falando disso, bom, tem muito caso por aí. Eu só vou citar algumas delas, tá? Mas na internet você pode, fica à vontade ali pra achar outras coisas também. Tem gente que acredita que o músico largou a carreira para se tornar pastor de uma igreja no Arkansas. O pastor Bob Joyce pode não lembrar tanto assim Presley, porém quando ele abre a boca para cantar, é como se o próprio Elvis estivesse ali. Seja como for, Bob nega que realmente seja Elvis e diz que tudo isso não passa de uma coincidência. Muitas pessoas dizem que Elvis retornou para sua casa, mas que está disfarçado como um zelador. Vários vídeos publicados na internet tentaram provar que o homem que aparece nessas imagens é de fato Elvis. Os conspiradores apontam que o homem parece fisicamente com ele e que ele estaria vivo. Atualmente teria ali os seus 86 anos. Outra pessoa que apareceu na casa e chamou muita atenção foi esse homem aí. Segundo os internautas, esse homem seria o próprio Elvis e os seguranças atrás dele estariam ali para fazer justamente essa função, né? Guardar ali a situação. Outros internautas também apontam a semelhança desse homem com o zelador, mostrando que eles poderiam ser a mesma pessoa. Testemunhas afirmam ter visto Elvis na sua própria casa. No caso, eles disseram ter visto Elvis na casa da piscina da sua mansão. Porém, o agente de Elvis afirmou que o homem visto na foto era Al Strada, um dos guardas da propriedade ali. Algumas testemunhas dizem até ter visto um helicóptero pousar na mansão de Elvis bem no dia da sua morte. Porém, a história fica ainda mais bizarra quando no dia seguinte, em Buenos Aires, um homem idêntico ao cantor desembarcou no aeroporto da cidade. O homem chamado de John Burroughs levantou suspeitas por se parecer muito fisicamente com o músico. Será que John Burroughs era o rei do rock? Bom, nunca saberemos, né? Para fechar nossa lista, não podemos esquecer da aparição de Elvis em Esqueceram de Mim. No longa, a personagem vivida por Catherine O'Hara está no aeroporto discutindo com um funcionário. Porém, no fundo, um homem misterioso acabou chamando a atenção dos espectadores. Segundo os fãs, o homem seria nada mais, nada menos do que o próprio Elvis. De acordo com a teoria, Elvis pediu para participar do filme dirigido por Chris Columbus, depois de ver outro filme seu, onde um grupo de adolescentes tentava sequestrar o cantor. Porém, o homem misterioso foi identificado como Gary Richard e era somente mais um figurante. Bom, agora que você já viu o caso de Elvis Presley, vamos falar um pouco sobre o caso de Michael Jackson. Antes de eu falar sobre todas as teorias envolvendo a morte de Michael, eu preciso te contar um pouco sobre como foi a sua vida, para que assim possamos entender o que é que aconteceu no fatídico dia da sua morte. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, em Indiana, nos Estados Unidos. Desde muito cedo, Michael já demonstrava uma incrível aptidão musical. Por isso, com apenas 6 anos de idade, Michael se juntou aos seus irmãos para a criação do grupo Jackson 5. O grupo teve muito sucesso em seus primeiros anos em atividade, que alcançaram o topo das paradas musicais lá nos Estados Unidos. Era inegável que o jovem Michael era o que chamava mais atenção nesse grupo, seja por conta do seu enorme carisma ou sua incrível presença no palco. Não foi surpresa nenhuma quando em 1972 ele se lançou em carreira solo com o CD Got to Be There. Mas tudo mudou quando em 1979 Michael lançou o álbum Off the Wall, revolucionando para sempre a história da música pop. Os álbuns seguintes, Thriller e Bad, também fizeram muito sucesso, consolidando Michael Jackson como um dos maiores artistas de todos os tempos. Além de receber muita fama e dinheiro, Michael Jackson também foi alvo de muitas polêmicas, que envolveram o seu nome e olha que até hoje é envolvido, né? O cantor teve sua vida revirada pela mídia, que tentaram vender uma imagem distorcida do rei do pop. Uma das principais polêmicas envolvendo o cantor foram as quantidades de cirurgias plásticas que ele já tinha realizado ao longo da sua vida, principalmente em seu nariz. Havia um boato de que ele guardava uma parte do seu nariz em um pote na sua própria casa. Outro boato que ficou muito famoso foi que Michael dormia em uma câmera hiperbárica para ficar jovem para sempre. Michael chegou a comentar sobre essas e outras polêmicas
polêmicas em uma entrevista com a apresentadora Oprah. Nessas entrevistas ele também disse que tinha vitiligo e que além de fazer o tratamento também usava maquiagem para uniformizar o seu tom de pele. Por isso várias teorias relacionadas a isso também foram criadas. Mas Michael também assumiu sofrer da doença imunológica lupus e que fazia tratamento com remédios por conta dela. Além de tudo isso, eu não poderia falar sobre as polêmicas de Michael Jackson sem citar as acusações de que o astro sofreu por assédio infantil lá em 1993 e também em 2003. Um dos casos foi a julgamento e Michael conseguiu ser absolvido em todas as acusações em 2005. Com tudo isso acontecendo em sua vida e com a mídia se tornando cada vez mais hostil a ele, Michael acabou se afastando dos holofotes, vivendo recluso em sua mansão com a sua família. Mas isso não durou por muito tempo não, já que em 2008 ele anunciou a sua grande volta, com uma turnê de aproximadamente 50 shows, intitulada de This Is It. Com a pressão dos ensaios e com a saúde já um pouco debilitada, Michael passou a consumir cada vez mais remédios, todos receitados pelo seu médico pessoal, Conrad Murray. Infelizmente, a junção de todos esses fatores levaram à morte do astro em 2009. Como a causa oficial da morte foi de intoxicação por remédios, muitos fãs se indagaram por que o velório do astro foi com o caixão fechado. Porém, em relatório oficial, o cérebro do cantor estava em análise no Instituto Médico Legal e por isso ele não pôde de fato ficar com o caixão aberto. Porém, muitos não acreditam nisso e acham que Michael não estava naquele caixão. Na verdade, algumas pessoas acreditam que o astro assistiu o próprio funeral. Algumas pessoas apontaram a figura misteriosa de uma mulher sentada ali na terceira fileira do velório. Ela não era da família e muito menos conhecida. Por isso, muitos estranharam como alguém como ela estaria em um lugar tão importante no velório de Michael Jackson. Por isso, a teoria aponta que, na verdade, aquela mulher misteriosa poderia supostamente ser o próprio astro disfarçado. Um outro fato que os conspiradores apontam é que a família do cantor não para de olhar para tal mulher, além de repararem a semelhança entre a mulher misteriosa e o próprio cantor. Mas se Michael Jackson está vivo, por que ele forjaria sua própria morte, né? Bom, os fãs também têm uma resposta para essa pergunta. Eles acreditam que o astro tenha forjado a própria morte por conta das dívidas milionárias que acumulou ao longo dos anos. Michael foi um dos artistas mais bem pagos de toda a indústria. Porém, isso não foi o suficiente para que ele acumulasse uma dívida de uns 500 milhões de dólares. Por conta disso, muitos acreditam que o astro tenha forjado a própria morte para conseguir retirar um seguro de vida de uns 80 milhões de dólares. Como vimos, esse dinheiro não seria o suficiente para pagar suas dívidas, mas seria o suficiente para lhe dar uma vida nova, né? Após a morte de Michael, estima-se que ele tenha faturado aproximadamente uns 3 bilhões de dólares, o que é mais do que suficiente para pagar suas dívidas, não é mesmo? O famoso grupo de hackers anônimos, ou alguém se passando por eles, né, afirmou que Michael ainda está vivo, porém inconsciente em uma câmera frigorífica criogênica. Segundo a pessoa responsável pela mensagem, o plano para forjar a morte do cantor veio do seu médico pessoal e ele arquitetou tudo para conseguir preservar o corpo do astro. Em uma postagem no Twitter ele disse: existe uma perfuração em seu peito, onde é inserido todos os materiais para que seu corpo não apodreça. Além disso, eles divulgaram algumas fotos que iriam comprovar ali a história. Outra teoria que colabora para que vários fãs ainda acreditem que o cantor está vivo é o fato de que personalidades da mídia e pessoas que já trabalharam com ele falarem que também não acreditam que ele esteja morto. Uma das pessoas próximas de Michael que mais jogava pistas de que o cantor estava vivo é o seu ex-cabeleireiro, Steve Enhard. Em julho de 2017, ele escreveu a seguinte mensagem no seu Twitter: em alguns meses, no máximo no final do ano, vocês vão receber ótimas notícias. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. Alguns meses depois, em junho de 2018, ele causou mais um alvoroço ali, quando compartilhou em seu Facebook a foto de um homem com as características ali e roupas também de Michael Jackson. Calça preta, meias brancas. Na legenda da foto, ele ainda escreveu: em um estúdio em algum lugar do mundo, um lugar secreto.
ele vai voltar em breve. Infelizmente, até agora nada do que ele falou se provou verdade. Mas e aí, você acredita nele? Outras pessoas que afirmam que Michael Jackson não morreu são algumas celebridades como o compositor Ted Riley e o cantor Akon. O compositor Ted trabalhou com Michael no álbum Dangerous e já afirmou inúmeras vezes que o astro continua vivíssimo. Em entrevista, o cantor Akon disse que acredita que Michael não morreu, que ele forjou a sua própria morte para fugir dos holofotes e está escondido ali em algum lugar. O vídeo não estaria completo se eu não contasse de todas as supostas aparições de Michael ao longo dos anos, né? Um vídeo feito em 2011 por um casal que andava pelas ruas de Paris acabou chamando muita atenção. No vídeo, dois jovens estão andando na rua quando começam a se aproximar de nada mais, nada menos que Michael Jackson. O suposto Michael está com sacolas de compras e cercado de seguranças que logo impedem que o casal filme mais alguma coisa ali. Esse vídeo ficou muito famoso na internet e diversos fãs o usaram pra ter uma base pra provar que o rei do pop não tinha morrido. Outro vídeo muito suspeito e que deu o que falar na internet foi um vídeo chamada feita por Paris Jackson e uma amiga. No vídeo só vemos Paris e a sua amiga conversando, porém em um determinado momento a menina pergunta que horas eram diretamente pra um tal de Michael. O mais surpreendente é que quem responde é alguém com a voz muito parecida com a do Michael. It's 9:23. O vídeo levantou suspeitas de que a família de Michael soubesse de toda a farsa e fosse inclusive cúmplice dela. Seja como for, acreditando ou não nas teorias, uma coisa é certa: o legado que Michael Jackson tem na cultura pop e em toda a indústria musical é inegável. Esse vídeo chegou ao fim, mas olha só, você pode continuar comigo clicando em um dos vídeos que tá aparecendo aí na tela, tá? Eu te espero lá então, valeu!